Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Mais uma sexta-feira, do nosso estudo no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos trabalhar o livro de Apocalipse no capítulo 12, que fala do tema a mulher e o dragão. Então vou ler o texto, nós vamos orar e vamos dar seguimento ao nosso estudo. Diz assim, Apocalipse 12, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 12, vamos acompanhar a leitura. E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si terça parte da estrela do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe entregasse o filho. E deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouviram uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. E foram-lhe dado à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os quais os guardam os mandamentos de Deus, e têm testemunho de Jesus Cristo. Que Deus, amados irmãos, aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar nesse momento? Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra continua viva e eficaz. Ela é a nossa fonte, ela é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ó Deus, abre a nossa mente e o nosso entendimento para aquilo que iremos falar nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar e nos trazer à luz a tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, embora a revelação de coisas que brevemente há de acontecer, conforme Apocalipse 1:1, alguns fatos, porém, são desdobramentos antes de 95 depois de Cristo. E esse capítulo 12 especificamente, que fala sobre a perseguição de Satanás à mulher, para tentar impedir o nascimento do Filho de Deus, Apocalipse 12:4, a expulsão de Satanás do céu, que está lá de 7 a 9, e a forte influência de Satanás junto aos reinos que dominaram o povo de Deus no passado. Isso é registrado em Apocalipse 12, versículo 13. O último livro da Bíblia nos apresenta, no final da longa história do fiel povo de Deus, cuja jornada começou lá no Jardim do Éden, cujo foi apresentado pelo Criador, pela promessa ali naquele momento de um Salvador que viria da semente de uma mulher. O texto em Gênesis, capítulo 3, versículo 15 diz:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É com o intuito de impedir o cumprimento desta promessa que Satanás inicia sua implacável batalha contra aqueles que decidiram andar com Deus. Para os que seguem a Deus, o futuro do mundo acha-se amplamente delineado em todas as suas páginas. Através desse livro chamado Apocalipse, livro da revelação, nós vemos aqui a consumação do plano divino para a restauração do mundo, o clímax da relação de Deus com o homem caído no pecado e o cumprimento de todas as promessas de Deus. É nesse contexto do capítulo 12 de Apocalipse que revela por meio de símbolos tremenda batalha comandada pelo arqui-inimigo de Deus, a saber, Satanás. Aqui nós identificamos as ações que são desmascaradas por Deus das artimanhas malignas, das estratégias por detrás dos bastidores. Tem algo muito importante para a gente entender. Para uma correta compreensão desse capítulo, para a interpretação correta desses símbolos que são mencionados nesse capítulo, é indispensável estar atento às respostas de Deus encontradas na sua palavra. Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz: pois nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então vamos entender o que esse texto está dizendo para nós. Primeiro o texto diz e fala de uma mulher vestida de sol. Apocalipse 12, versículos de 1 a 2 diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo os tormentos para dar à luz. A mulher que o apóstolo João viu nesta visão é a representação simbólica daqueles remanescentes fiéis de Deus, de todas as épocas, de todas as gerações, antes e depois de Cristo. O apóstolo Paulo retrata bem esses remanescentes lá na epístola de Romanos capítulo 11, versículo de 2 a 5, Paulo diz: Deus não rejeitou o seu povo, antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz acerca de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procura tirar-te a minha vida? Mas que ele diz a resposta divina? Diz: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, no tempo presente, diz Paulo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. A mulher está vestida, o texto diz, com resplendor do céu. Suas vestes são refulgentes, pois ela estava coberta com a justiça de Deus, conforme diz o Salmo 84, versículo 11. O povo de Deus no passado estava ali sendo justificado das suas transgressões, através, claro, da solenidade da expiação, através da missão que era para eles naquele momento, da expiação através das ofertas, do sacrifício. Mas ali Deus está apontando que Deus tem uma missão salvífica através do Salvador Jesus na vinda do futuro do povo de Israel. O texto sob análise diz o seguinte, que a mulher tinha a lua debaixo dos pés. A única referência bíblica que eu achei acerca da lua, o simbolismo da lua, está em Gênesis 37, versículo 9. Ali no sonho de José, o texto diz que apareceu o sol, a lua e as estrelas. Simbolicamente, nesse texto de Gênesis 37, 9, está associando a família de Jacó, os filhos de Jacó. A lua, claro, que representa Raquel, a esposa de Jacó, também conhecido como Israel. Entendemos que a lua reflete a luz do sol, poderia ser o sistema de sacrifícios ali, praticado pelo povo de Deus durante o velho pacto, no Antigo Testamento. Mas ali já refletia a obra redentora do Messias, que havia a seu tempo
ser a base dos anseios do povo israelita, ou seja, aquele Messias Salvador que viria. Outro detalhe muito importante destacar no texto do capítulo 12 é que a mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A coroa representa aqui que ela tem uma elevada posição como povo de Deus, através dos tempos, todos os seus combates que a igreja viveu contra as forças do mal, enquanto as 12 estrelas simbolizam as tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos estão interligados aqui nesse contexto. Uma outra visão que é mostrada a João é uma nova Jerusalém. Lá também havia um grande e alto muro com 12 portas. Sobre as portas estavam escritos os nomes dos 12 da tribo de Israel. Você vê isso em Apocalipse 21, versículo 12. O muro da santa cidade tinha 12 fundamentos. Neles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. Apocalipse 21, versículo 14. A mulher, diz o texto, estava grávida. E através da sua descendência, ou seja, o povo que nascera do Messias, conhecido depois como Jesus, apenas um pequeno remanescente entre o povo de Israel esperava o nascimento do Filho de Deus. Poucos acreditaram em Jesus na época. Uma mulher grávida espera seu filho. O filho viria de uma das tribos de Israel, ou seja, de Judá. Os gritos que a gente vê nesse texto e a ânsia demonstram as dificuldades que esse povo passou em meio ao sofrimento no passado, sendo dominado pelos inimigos, desejando a liberdade, ora lá no Egito, ora na Babilônia. É como a criança que se liberta de um ventre para a vida. Esta ansiedade pela chegada do libertador era sentida desde o primeiro momento desta igreja que se iniciou, primeiro com os judeus. A promessa messiânica feita no Jardim do Éden, Gênesis 3,15, primeiro passando por Abraão, até a expectativa do fiel, de Simeão e Ana, e muitos outros que a palavra de Deus nos ensina. Na era pós-Cristo, os confessos, judeus e gentios, dispersos por todo o mundo, estavam enfrentando guerras sem tréguas. Parte ali estavam perseguidas pelo próprio Satanás, que se aliou a poderes seculares, a governos. Apesar de oprimido e perseguido, esse povo permanece fiel aos requisitos da lei de Deus e depois do Evangelho de Jesus Cristo. Isso a gente vê em Apocalipse 14, versículo 12. Mas o texto do Apocalipse 12 fala do grande dragão vermelho. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 12, verso 3 e 4 diz: viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas, e sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e os lançou sobre a terra. Aqui a profecia do dragão vermelho é uma das mais extraordinárias do Apocalipse. No mesmo capítulo 12 de Apocalipse, ele é identificado também como a antiga serpente, o diabo, a saber, Satanás. Verso 9 do capítulo 12, e foi precipitado o grande dragão. Toda vez que você vê essa expressão, dragão, serpente, está se referindo ao inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, Satanás, diabo, como a gente não conhece. Ele foi precipitado, a antiga serpente, e o texto diz no versículo 9 do capítulo 12, a saber, o diabo, chamado Satanás, que engana todo mundo. Queridos irmãos, durante o milênio, Satanás será preso e lançado no abismo. O profeta João volta e identifica ele como o grande dragão. Apocalipse 20, versículo 2 diz: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. O grande dragão vermelho é sim Satanás. Ele é o articulador de todas as más ações, influenciando agentes humanos para executar os seus intentos de impedir e desvincular a proclamação da verdade de Deus. Ele é ainda o promotor dessa guerra no céu, do capítulo 12, versos 7 e 9. O texto está identificando a expulsão de Satanás, que foi precipitado na terra, expulso do céu, e diz que uma terça parte dos anjos
também o seguiram. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas o texto diz que o dragão tinha 7 cabeças, com 10 diademas e 10 chifres. Isso me chamou a atenção. As 7 cabeças são 7 reinos e também são 7 reis. Hoje a gente pode traduzir como chefes de estados, presidentes ou primeiros ministros. Se você ler Apocalipse 10, 17, 9 e 10, você vai ver isso. Diretamente esses governos serão influenciados por Satanás para oprimir mais uma vez o povo de Deus. O curioso nesse texto é que há diademas ou coroas apenas sobre as 7 cabeças e não sobre os 10 chifres. É através desse detalhe que fica claro que os 7 reinos tiveram seu período de domínio sobre o povo de Deus, cada um na sua respectiva época, e entendemos que os 7 reinos que dominam o povo de Deus é justamente isso. Foram governos no passado, foram os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medos persas, a Grécia, Roma, não só a Roma imperial e por fim a Roma eclesiástica. Ou seja, durante todo o período esses governos oprimiram o povo de Deus, lá com o povo de Israel, depois no período de Jesus e agora no nosso período. Os 10 chifres representam a diversidade de poderes políticos que exercem domínio sobre a humanidade. Não havia diademas sobre eles, veja bem isso. Esses poderes políticos receberão domínio somente mais tarde, após o surgimento da besta que subiu do mar, e a gente vai ver isso na próxima semana, Apocalipse 13. Nós vamos estudar especificamente as 2 bestas, o que sobe da terra, surge da terra e a que sobe do mar. Mas o texto diz que haverá uma perseguição implacável desse dragão. Se você ler Apocalipse 12, de 4 a 6, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, você vai ver isso, que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. A mulher que deu à luz a um filho se torna agora objeto do ataque de Satanás, simbolizando aqui pela figura do dragão, tá bom? Então, quando você vê essa expressão dragão, você sabe que está se referindo a ele. A mulher é um organismo formado por pedras vivas. Pedro vai dizer isso em 1 Pedro 2, versículo 5. Composta por homens e mulheres que têm irradiado a luz do céu e antes e depois de Cristo. Satanás manteve-se ali vigilante quanto ao nascimento do Messias, na esperança de tirá-lo à vida ao nascer. E ele usou quem? No período? O próprio governo judeu. Usou quem? Herodes. Herodes foi intentado por Satanás a eliminar Jesus quando veio o decreto da matança das crianças abaixo de 2 anos. Você vai ver isso em Mateus 2, versículo 13 a 16. Herodes é um representante da Roma imperial, porque os governadores, geralmente esses governadores romanos eram ex-generais. Então, quando eles iam e adentravam e tomavam uma cidade, tomavam um país, ele colocava esses generais e eles se tornavam imperadores. E Herodes, apesar de ser, aliás, há uma controvérsia, né? Herodes não era judeu. Herodes era de uma cultura chamada Asmodeus, uma cultura antiga que não existe mais. E ele foi colocado pelo governo de Roma para ali governar em Jerusalém, governar em Israel. É o que nós chamamos aqui na nossa política no passado, na época, né, da ditadura, chamado governador biônico, prefeito biônico. Não havia eleições democráticas nesse período. Então, os militares colocavam no poder aqueles que eles achavam próximos ao entendimento do governo. Então, ele não era eleito pelo povo, então era colocado pelos militares, eram chamados governadores ou prefeitos biônicos. Assim era na Roma imperial. Eles colocavam esses homens para governar, mas a égide, o domínio era de Roma, Roma imperial. E aqui, irmãos, a gente percebe isso. E esse império, essa Roma imperial, é uma das 7 cabeças do dragão. É através desse poder que vai procurar matar o Filho de Deus. Mas o que fez o dragão? O texto diz que ao ver que ele estava sendo vencido, compreendendo que a morte do Filho de Deus assegurara o futuro da destruição humana, Satanás enfureceu-se, diz o texto.
de tal forma que procurou vingar-se daquele povo remanescente, que creu no sacrifício expiatório de Jesus e permaneceu fiel ao lado de Deus. Quando ele intenta contra Jesus, e aí o texto diz que Maria e José vão para o Egito, e eles não conseguem matam as crianças abaixo de 2 anos, mas não conseguem matar Jesus. O texto diz que ele começa a perseguição, ou seja, os imperadores começam a matar os cristãos depois que Jesus nasce, cresce e prega o evangelho do reino de Deus. E imediatamente ali se instaurou a grande perseguição contra aqueles que aceitaram Jesus, que foram ali líderes e homens de Deus, judeus, que sofreram na mão de Herodes, chamado Antipas. As prisões foram abarrotadas de fiéis, e ali nós percebemos os primeiros mártires da fé, homens e mulheres que foram mortos. Conta-se a história de uma mulher chamada Perpétua. Ela era uma cristã no Império Romano, e ela tinha uma serva, e quando a prenderam e levaram para Roma, para ser comida pelos leões, os leões ficavam quase uma semana sem nenhum alimento, e eles soltavam na arena, ali no Coliseu, e matavam os cristãos, comiam os cristãos, e diz que aquela serva de Perpétua era uma mulher rica, que bancava o ministério dos apóstolos para viajarem, e ali aquela mulher tinha acabado de dar à luz, e foi presa como cristã, e o texto diz da história, que o sangue dela se misturou com o sangue da placenta, porque ela tinha acabado de dar à luz a uma criança. Muitos homens e mulheres foram perseguidos. A Bíblia trata aqui em Apocalipse 12, como aqueles remanescentes povo de Deus, que foi disperso de Jerusalém, onde quer que os apóstolos e inúmeros outros fiéis anunciados de Jesus, eram perseguidos de forma feroz, pelos agentes inimigos de Deus, governos que Satanás usou, é isso que está dizendo no capítulo 12, para infringir, através dos imperadores romanos, impedir a pregação do Evangelho, e a pedir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então eles desembainharam a espada, desde Nero até Diocleciano, e fizeram correr rios de sangue em todo o Império Romano. Depois de usar Roma imperial contra os remanescentes de Deus, Satanás começa a usar agora Roma eclesiástica. Durante mais de 12 séculos, precisamos aqui, precisamente, 1260 anos, ou seja, 1/3 de 2 tempos e a metade de 1 tempo, conforme lá em Daniel, ou seja, de 538 a 1798, muitos dos descendentes de mulher, ou seja, descendentes daqueles remanescentes, foram perseguidos e mortos. Contra os outros foram preservados por Deus em lugares seguros, onde mantinham acesso a princípios inabaláveis da Escritura. Diz o texto bíblico que a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebentar. A serpente, ela, conforme Apocalipse 12, versículo 9, é o próprio Satanás. As águas nas profecias representam aqui povos, multidões, nações e línguas. Você vai ver essa referência em Apocalipse 17, versículo 15. Então, toda vez que você falar sobre água, você está falando sobre nações, sobre povos, sobre grande multidão. E aqui essa figura de linguagem é usada para a gente entender o texto bíblico. Queridos irmãos, durante o período sombrio da história da humanidade, Satanás usou sim, é fato a história, Roma eclesiástica, para afogar aqueles remanescentes do povo de Deus, através da Inquisição, enviando atrás dele hordas sanguinárias, através das cruzadas, composta de reis e exércitos fanáticos, sedentos de sangue do inocente, simbolicamente aqui representado nesta profecia por um rio. Milhões sucumbiram sobre a espada dos cruéis inquisidores e dos templários. E o que representa a terra e o rio nesse texto? Providencialmente a terra ajudou a mulher engolindo o rio, está lá em Apocalipse 12, 16. Se o rio representa a perseguição, a terra representa o contexto de proteção. Para não ser extinto completamente, Deus protegeu o seu povo, guiando para algum lugar seguro, para que ali pudesse estabelecer
essa seguida contínua missão de pregar o Evangelho de Cristo. Nós concluímos esta palavra. Lá no versículo 12, capítulo 12, versículo 17 diz: e o dragão se irou contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia é explícita. O dragão, o diabo, vai fazer guerra contra os remanescentes do povo de Deus, também chamado de resto, o qual, depois de sustentado por Deus durante o período de 1260 anos, profeticamente aqui representado, queridos irmãos, sobre o verso 6 e o verso 14, passa a ser novamente objeto da ira de Satanás. O resto, todavia, não é uma nova organização, não é uma nova instituição, mas é aquele mesmo povo que descendeu da contínua linha de obediência, desde o jardim do Éden, do qual nasceu o Filho de Deus. Esse povo estabeleceu sua plataforma de fé nos mandamentos de Deus e no testemunho de Jesus Cristo, diz Apocalipse 12, versículo 17. É um capítulo que desmascara, sim, os cruéis e as cruéis ações de Satanás, identificando como sendo o mentor de todas as atrocidades contra o povo de Deus em todas as épocas. Nós vimos aqui o dragão, lá no Apocalipse 12, não é um reino, mas trata-se do próprio Satanás. Ele foi derrotado por Cristo, glória a Deus por isso. Assim como, pois, a providência amorosa de Deus atendeu as necessidades do seu povo no passado, eu creio que igualmente Deus irá atender as necessidades do seu povo no futuro, através do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O povo remanescente de Deus tem assegurado sim a vitória contra Satanás, como diz Apocalipse 12, versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Que Deus lhe abençoe, que Deus te ajude na compreensão dessa sua palavra. O capítulo 12 é um capítulo emblemático, porque assim como diz lá no capítulo 1, versículo 1, que as coisas que há de vir, as coisas que aconteceram, esse fato aconteceu realmente, conta a história da perseguição de Satanás contra Jesus, ainda bebê, ainda criança, mas também dos fiéis, que continuaram crendo, os remanescentes como ele trata, ou o resto do povo. Somos nós que somos perseguidos durante esse sistema brutal, que nos desvincula de tudo para nos entregar na mão do inimigo. Mas o texto diz que o povo tem assegurado a vitória contra Satanás pelo sangue de Jesus. Que Deus lhe abençoe nesse estudo. Na próxima semana estaremos estudando o capítulo 13, falando quem são essas bestas, a que vem da terra e a que sobe do mar. Nós vamos estudar esse texto, ver se isso é uma organização, se é um sistema, se é uma pessoa. Então aguarde, teremos novidade para você. Lembrando das nossas lives, na terceira sexta-feira, nós estamos juntos para discutir, que a gente dá o nome de perguntas e respostas. A equipe vai estar selecionando alguns irmãos para estar conosco na sala e os demais acompanhando. Vamos agradecer a Deus por mais um estudo no livro de Apocalipse e vamos orar, dizendo a Deus o quanto nós o amamos, porque Ele revela para nós a sua palavra. Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque ouvimos ela, entendemos e gostaríamos de pedir ao Senhor que ela não só seja compreendida por nós, mas que ela possa ser guardada no nosso coração. Que a tua igreja, o teu povo, possa, ó Deus, cada dia mais buscar em ti, na beleza da tua santidade, naquilo que o Senhor representa para nós, nos ensinando cada dia mais a estudar a tua palavra e amar as suas escrituras. Obrigado, Senhor, por cada irmão que acompanha esse estudo, por cada família. Guarda livros do mal. Nós oramos crendo pela fé e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesse estudo do livro de Apocalipse. Deus abençoe a você em nome de Jesus. Fica na paz.